Fala, meu povo! Tudo bem com vocês? Vim continuar nossa aula. No nosso encontro passado, conversamos sobre as tendências pedagógicas em José Carlos Libânio. E na ocasião eu falei um pouquinho para vocês sobre cada pedagogia que compõe essa tendência. E hoje nós falaremos sobre a tendência progressista. Mas antes disso, vamos recapitular? Eu adoro recapitular, eu adoro relembrar coisas que nós já falamos. Então vamos relembrar um pouquinho da tendência liberal, né? Como eu havia dito a vocês, a teoria das tendências pedagógicas ela é criada pelo educador brasileiro, pelo pesquisador em educação e da área da pedagogia, José Carlos Libânio. Né? Basicamente, o José Carlos Libânio ele é influenciado por algumas ideias do Dermeval Saviani, que é um outro grande teórico aqui no Brasil, e também ele é influenciado pelos estudos em sociologia da educação que investigam, né, a relação entre a educação e a sociedade numa perspectiva do consenso, no sentido de entender a educação como uma ferramenta de equalização social, ou pelo paradigma do conflito, no sentido de entender a educação como uma ferramenta de transformação, de rompimento, né? E por vezes também o paradigma do conflito, ele denuncia, ele deixa em evidência o pecado, digamos assim, da educação escolar, em muitos momentos de reproduzir relações de injustiça na sociedade. Então, com essa influência e com essa bagagem teórica, o José Carlos Libânio ele cria, né, a partir ali da década de 80, as chamadas, o estudo das chamadas tendências pedagógicas ou correntes pedagógicas ou ideários pedagógicos, né? Então, o que nós estamos conversando aqui é a respeito de conjunto de ideias, conjunto de teorias que, consequentemente, vai influenciar a prática do professor, né, a prática docente, e também vai oferecer a esse professor e aos estudiosos da área uma percepção sobre como a sociedade ela funciona. Então veja bem, você enquanto educador, você enquanto sujeito social, enquanto um sujeito histórico, dependendo da tendência que você pegar para si, né, como se fosse uma mochilinha, dependendo dos materiais que você coloca na sua mochilinha de professor, é a partir desses elementos, é a partir destas teorias que você passa a enxergar as relações na sociedade e, consequentemente, é a maneira como você percebe o funcionamento da educação e o tipo de educação que é praticada pelo professor. Então veja bem, nós estudamos no encontro passado as tendências liberais e eu disse a vocês que a tendência liberal nada tem a ver com liberdade, ok? A tendência liberal ela está comprometida com um tipo de formação que leve o sujeito a se adaptar às normas da sociedade capitalista. Digamos que essa sociedade, né, numa visão funcionalista, que é uma teoria que, inclusive, influencia o Émile Durkheim, né, que é o grande teórico da linha da tendência liberal. Pelo funcionalismo, o que é a sociedade? É um imenso organismo funcionando muitíssimo bem, e para que esse organismo funcione bem, eu preciso das partes. As partes precisam fazer o seu papel. As partes precisam desempenhar o seu papel social da melhor maneira possível para que o todo funcione bem. Então eu tenho uma ênfase na tendência liberal a uma espécie de solidariedade coletiva, né? Então, para que serve a educação numa perspectiva liberal? Serve para preparar o sujeito para o desempenho de um papel social. Serve para fazer com que o sujeito desenvolva determinadas habilidades de sociabilidade, habilidades de socialização, né? Habilidades que levem esse sujeito, que num primeiro momento é um sujeito egoísta e individual, para alcançar uma assunção de consciência coletiva, tornando esse sujeito um sujeito ou um ser social, preocupado com a coletividade, preocupado com as questões da coletividade. Então, de acordo aí com a tendência liberal de educação, a sociedade ela precisa funcionar bem, e ela só funcionará bem se as suas instituições
contribuírem para esse bom funcionamento. No caso, a escola e os sistemas de educação formal, eles são uma instituição responsável também por inculcar no sujeito, né, internalizar no sujeito determinadas regras de convivência social e determinados padrões de comportamento. Basicamente, a tendência liberal, ela fala sobre isso. E como é uma tendência liberal, consequentemente, ela lida com princípios da sociedade capitalista, né? No sentido de que as pessoas elas são livres para competirem entre si numa sociedade de livre mercado, né? Uma sociedade que deve encorajar no seu sujeito o sentimento de competição. Então, quem é que se dá bem numa sociedade neste formato? É a pessoa que se dedica. É a ideia da meritocracia. Então, quanto mais você dedicar-se, principalmente com relação aos estudos, quanto mais você for um sujeito comprometido com o bem coletivo e ter uma consciência cidadã, provavelmente você será um sujeito bem-sucedido, né? Esse é o pano de fundo que explica as pedagogias da tendência liberal. E aí, na ocasião, eu falei para vocês que a tendência liberal ela é composta por 4 expressões de pedagogia, né? Ou 4 escolas, ou 4 subtendências. A primeira delas é a educação tradicional. Basicamente, o Brasil ele é fundado pedagogicamente pela experiência tradicional de educação, né? Num primeiro momento com os jesuítas, a partir de 1549. Então, a nossa primeira experiência formal de educação é uma educação religiosa, é uma educação cristã, é uma educação que dá ênfase aos aspectos disciplinares, aos aspectos corretivos, né? Você tem a centralidade do processo de ensino-aprendizagem na pessoa do professor. A própria palavra professor, né, o significado etimológico da palavra, já sugere um sujeito que professa uma fé, né? Então, esse sujeito iluminado que professa uma fé, esse sujeito dono e detentor do conhecimento, se chama professor. E ele trabalhará com alunos, né, sujeitos sem a luz do conhecimento, para que esses sujeitos sejam preparados e condicionados para a vida em sociedade e para a vida coletiva. Né? Tanto é assim que o próprio Durkheim ele nos ensina quando diz que a educação ela é a ação exercida por uma geração adulta, por uma geração madura, sobre uma geração que ainda não está preparada para a vida social, que são as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, essa ideia de uma educação unilateral, que parte do adulto para a criança, no sentido de que quem aprende é a criança comigo, e não eu aprendo com ela, então essa ideia unilateral é uma ideia levada adiante pela pedagogia tradicional. No primeiro momento, de cunho religioso cristão, num segundo momento, de cunho intelectualista, né? Principalmente com a ênfase nos conteúdos. Então, o ensino tradicional, a pedagogia tradicional, ela tem um foco bem específico. Elaboração de provas e testes, controle do tempo de ensinagem, competência por parte do professor para que naquele tempo específico ele ensine todos os conteúdos e conceitos para que o aluno aprenda. Então eu tenho uma preocupação com as questões conceituais. Então quem é o bom aluno da escola tradicional? É o aluno que decora, é o aluno que assimila o conceito, né? É o aluno que desenvolve o conhecimento específico daquela área, é o aluno que no dia da avaliação ou da prova, né, ele demonstra, ele prova que sabe os conceitos. Então essa é a educação tradicional que perdura no Brasil, gente, por alguns séculos, né? Tanto é assim que por mais de 400 anos a nossa ênfase educacional ela foi tradicional e até hoje essas raízes tradicionais elas estão presentes no cotidiano das escolas, sejam elas públicas ou privadas. Por mais que você tenha iniciativas de educação alternativa ou experiências progressistas de educação, né, o fato é que a instrumentalidade tradicional da educação está presente em toda a instituição de ensino. Né? Basta ver desde a organização estrutural das salas,
com carteiras enfileiradas, uma sala com 60 alunos e um sujeito para ensinar todos eles, que é o professor, né? A ideia de que você, enquanto estudante, precisa me provar que aprendeu por meio de testes, de avaliações, né? A ideia da disciplina, etc. Então, essas nuances tradicionais, elas não foram abandonadas. Só que a partir do início do século XX, nós, brasileiros, passamos a experimentar uma experiência diferente de educação, que é a chamada educação nova, né? Que surge com o movimento da escola nova, vindo lá dos Estados Unidos, criado por um sujeito chamado John Dewey. E aí o que o Dewey ele propõe? Substituir a centralidade do professor pela centralidade do estudante, pela centralidade da criança. Então, importa para o Dewey saber o que a criança quer aprender, importa você construir um currículo que seja interessante, que seja provocativo e desafiador para a criança, né? Então, o foco não está na seriação, o foco não está no professor, o foco não está em salas enfileiradas. Você tem a invenção ou a elaboração de estratégias didáticas diferenciadas a partir da ideia de que a criança é o centro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a escola nova, ela traz algumas influências sobre o movimento, e essa é a segunda pedagogia da tendência liberal, né, sobre o movimento progressivista ou renovado progressivista. Não é progressista, é progressivista, de ensino progressivo, de ensino prático. Então, uma das ênfases da escola nova era fazer com que a criança ela colocasse a mão na massa, desenvolvesse projetos mediados pelo professor, junto com seus pares, né? Então, uma criança que ela seria ensinada de acordo com as suas zonas de interesse, e ela então seria a protagonista desse processo. Qual é o grande pecado da tendência renovada progressivista? Né? Falamos dos pontos positivos, ela é renovada porque inova nos métodos, inova na concepção que você tem do funcionamento interno das escolas, mas a sua limitação é o fato de não tratar questões fora, para além dos muros da escola. Então, há pouco questionamento com relação às injustiças sociais, há pouco questionamento com relação à estrutura da sociedade capitalista, que é injusta, né? Então, eu problematizo isso pouco. Eu tenho um discurso dentro das escolas progressivistas e das escolas novas, de que elas precisam formar o cidadão, de que a escola ela é um microcosmo da sociedade, né? Como se fosse uma sociedade em miniatura. Eu tenho esse discurso de formação cidadã e democrática, só que na prática eu questiono um pouco o modelo de sociedade que está posta, né? Eu não questiono as injustiças que a sociedade ela abriga, né? E por vezes injustiças essas reforçadas pela própria educação, reforçadas pela própria escola, né? E essa é uma crítica, né, dos autores que são considerados mais progressistas. Tudo bem? A outra linha ou a outra teoria é a renovada não diretiva. O foco da renovada não diretiva está no bem-estar da criança, nos seus aspectos psicológicos. É por isso que eles bebem da fonte teórica de um sujeito